amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Estudando por Questões, comigo, Alan Lisboa. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que eu venho lançando aqui no canal sobre as doenças exantemáticas. A doença que a gente vai abordar hoje é uma doença que ela é pouco comum na prática, e também nas questões de prova, só que ela já apareceu pra gente há um bom tempo no Revalida. E por isso, como já tem um tempo que ela apareceu, a probabilidade dela voltar a aparecer nos Revalidas mais recentes é alta. Então, você precisa saber, tá bom? Antes de mais nada, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, certo? E se inscreva no canal, tá bom? Vamos iniciar o tema. O tema de hoje é o tema de eritema infeccioso. Se você nunca se deteve e se debruçou a fundo sobre as doenças exantemáticas, é um tema que lhe parece até estranho, porque ele realmente é um tema um pouco recorrente. Só que ele já apareceu no Revalida de anos anteriores, né? E os principais pontos do tema a gente vai abordar no vídeo de hoje, tá bom? Como é de costume, já vou deixar a referência bibliográfica para vocês aqui, que é o Manual de Doenças Exantemáticas Febris do Governo do Estado de Santa Catarina, certo? Eu havia mencionado em outros vídeos que é sempre importante você usar como material didático os cadernos da atenção básica, tá? Mas eu procurei no caderno da atenção básica de dermatologia e não encontrei o tema. Então, por isso, rapidamente já trouxe para vocês um outro manual também que toma como base as diretrizes do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, trazendo informações acerca do tema que nós estamos abordando. Então, aqui na descrição do vídeo você encontra o link para poder ter acesso a esse manual. De um modo geral, o eritema infeccioso ele é causado pelo parvovírus humano B19, tem transmissão por via respiratória, atinge maiormente crianças de 2 a 14 anos e o seu diagnóstico ele é feito através de exame clínico, né, de uma forma geral, e sorologia para detecção de anticorpos IgM para o parvovírus B19, tá bom? Se preferir também, né, chamar exame de ELISA IgM, tá bom? O tratamento ele não existe tratamento específico, o tratamento é sintomático e a prevenção também não há vacina para ele, tá? É uma doença de um modo geral autolimitada que não traz muitos problemas não quando tem essa apresentação exantemática. O parvovírus B19 ele também está envolvido com outros tipos de alterações no funcionamento do corpo, né? Inclusive algumas alterações até na produção de células sanguíneas. Mas não é o foco do nosso vídeo de hoje. A gente está aqui para abordar ele no aspecto que é cobrado no Revalida e o mais importante é o próximo ponto que a gente vai abordar agora. De uma forma geral, essas são as características da doença, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para essas próximas características clínicas aqui da doença que a gente vai ver agora, tá? Então, aqui começa o ponto importante, tá? De forma introdutória, a doença vai se apresentar para você com sinais gerais, tá? Uma febrícula, mialgia, cefaleia, certo? Coisas inespecíficas. Quando ela vem a ser específica, quando você tem que suspeitar do eritema infeccioso, é justamente quando ela apresenta essas características aqui, ó. Um exantema que se inicia na face, sob forma de eritema difuso, como a gente pode ver na imagem aqui ao lado, tá? Só que ele tem uma característica, ele se apresenta, além disso, ele se apresenta também com uma palidez central, certo? Que confere ao paciente uma característica assim, rendilhada, como a gente pode ver aqui na foto ao lado. Dá para você observar que ao redor da boca dessa criança existe uma palidez, né? Uma palidez perioral, né? Aqui eu chamo a atenção e peço cuidado na hora do diagnóstico e na resolução das questões, pois existem outras enfermidades como a escarlatina e a doença de Kawasaki que elas cursam com palidez perioral, tá? Inclusive a escarlatina, né? É o sinal de Filatov, que é muito característico da doença. Então, cuidado, quando você pegar uma questão que fala de palidez perioral, leia o restante da questão com muita atenção, pois você pode estar frente a um diagnóstico que não é de escarlatina, tá? E nem de doença de Kawasaki. Cada uma dessas doenças tem sinais muito característicos. A escarlatina a gente já abordou aqui em outro vídeo anterior. Procura aqui no canal, assista. Lá a gente explica direitinho como você vai fazer o diagnóstico da escarlatina do seu paciente, através da clínica dele e as características do seu exantema. E aqui no eritema infeccioso,
você vai encontrar essa característica que se chama faces esbofeteada ou bochecha esbofeteada. A criança ela cursa também com um determinado edema, né, nessa região das bochechas, tá bom? E além disso, o eritema que aparece, o exantema, né, que aparece, é predominante nessa região da face, certo? E tem ele poupa, né, a região perioral, a criança tem essa palidez perioral. Então fica com essa característica clínica de faces ou bochechas esbofeteadas. É por isso que tem essa característica, né? Outras regiões da face elas são poupadas, tá bom? Ela só aparece mesmo nessa região de forma mais marcada, tá? Outra característica muito importante que vai ter que aparecer no seu caso de doença de eritema infeccioso é justamente essa característica da doença, que é a de reativação dos sintomas frente à exposição solar, tá? É um doente que ele vai ter uma evolução natural da doença com a presença de exantema facial, palidez perioral, e vai ter uma característica curiosa que depois de alguns dias já de evolução e melhora dos sintomas, ao expor-se ao sol, ele volta a apresentar esse exantema, tá? Existem outras coisas que podem também desencadear o retorno desses sintomas, desse sintoma, né? Que é justamente também o estresse e a variação de temperatura. Então, mas em geral, o sol, a luz solar, é o que já apareceu e que provavelmente aparecerá na sua questão de prova, tá bom? Dando continuidade, aqui a gente já chega na parte que a gente gosta, que são as questões de prova, certo? É importantíssimo que você tenha entendido essa característica do exantema, do eritema infeccioso. É muito importante que você tenha entendido e fixado de que ele reaparece mediante a exposição solar, e aí dessa forma você consegue, por meio de um interrogatório bem direcionado e bem feito, colher essas informações do paciente, certo? E colhendo essas informações do paciente, você consegue direcionar o seu diagnóstico. Nas questões de prova, essa anamnese que a gente precisa colher do paciente já vem feita, né? Então ele precisa ter no seu enunciado algumas informações que são muito importantes para que a questão não seja passiva de recurso e que você consiga chegar no seu resultado esperado, que é o diagnóstico da doença. Essas doenças exantemáticas, de um modo geral, o que é cobrado é o diagnóstico, justamente porque elas se confundem muito. Então aqui é importante você saber quais sinais clínicos são mais característicos de cada doença. Do eritema infeccioso, é essa face com bochechas esbofeteadas e a reativação dos sintomas depois da exposição solar ou ao estresse ou a mudança brusca de temperatura, certo? Vamos ver como é que essa questão de prova caiu para a gente no Revalida de 2015 e na prova vermelha na questão 33. Olha só. Uma menina de 4 anos de idade é trazida à unidade básica de saúde, pois apresentou há 10 dias manchas eritemopapulares coalescentes em face e palidez perioral, associada a episódio febril de 37,9. Maior que 37,7 é febre, a gente sabe. Então aqui é um estado febril, é uma doença exantemática febril. Palidez perioral, você já pensa logo em sarampo, né? Você rapidamente já pensa em sarampo e começa a fazer o seu diagnóstico diferencial para a doença de Kawasaki. Só que aí olha só como que evolui o quadro. O quadro evolui nos 5 dias seguintes com manchas eritematopapilares em braço, tronco e nádegas, que esvaneceram com a aparência reticulada. 8 dias depois, após exposição solar, as manchas retornaram na face e no tronco. O estado geral é bom, sem outras alterações no exame físico. Tende a ser autolimitado e tem essa característica da reativação. Ele quer saber de você a hipótese diagnóstica e você vai marcar eritema infeccioso, tá bom? Então as questões de eritema infeccioso cobram de você o diagnóstico, é o que foi cobrado até hoje. Em geral, as doenças exantemáticas cobram isso e são essas características que você precisa saber, ok? Difícil? Pegou bem o tema? Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que está estudando também para a prova, certo? Que precisa ver esse material para tirar aquela dúvida sobre doenças exantemáticas. Já caiu no Revalida e fica aqui a nossa dica, beleza? Então valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e o nosso trabalho. Forte abraço, fica com Deus.